A 45 surgiu há 10 anos atrás de um propósito muito claro e muito forte. A gente acredita que as empresas podem ser potencializadas por meio da gestão. E esse sentimento de verdade nos move, em todos esses anos. E a gente entendia que tinha um espaço de mercado muito importante para atuar como uma empresa de gestão. De um lado, a gente via que as empresas não faziam gestão da melhor forma por motivos mais variados e ao mesmo tempo naturais do contexto de ser empreendedor, empresário e gerir um negócio. E de outro lado, a gente via que não tinham soluções direcionadas para o mercado empresarial da maneira com que a gente concebeu o modelo de negócio e a proposta de valor da 45. Mas, ao mesmo tempo, olhar para esses 10 anos é olhar para uma história de garra, que pouco a gente fala, na verdade, no nosso dia a dia, mas a 45 foi fundada por mim e pela Jéssica com 24 e 25 anos recém-feitos. Duas mulheres no contexto empresarial do Rio Grande do Sul, extremamente tradicional e conservador, se propondo a ter uma atividade principal de consultoria, direcionar e orientar as empresas a gerar melhores resultados. E foi muito por essa inquietação e entender o que poderia potencializar uma empresa ou o que faria o resultado de uma empresa mudar, que a gente se deparou com a gestão é a nossa causa, que é a bandeira que a gente assume desde então, entendendo que a gestão é o caminho de crescimento das empresas e que, portanto, as empresas que fazem gestão não só têm capacidade de ir mais longe, mas também têm capacidade de fazer isso de uma maneira mais sustentável. A 45 surgiu olhando muito para esse propósito e entendendo que a gestão ela precisava ser acessível para qualquer tamanho de negócio, que ela fosse prática, que ela fosse simples, mas que ao mesmo tempo ela gerasse um impacto não só no resultado do negócio, mas até mesmo na relação entre sócios, na relação com as pessoas que fazem parte desse negócio. Mas fato é que a gente sempre teve uma visão de tornar esse negócio grande e perpétuo. A gente sempre enxergou, inclusive, que não seria o negócio da Luciane e da Jéssica. Seria a 45, que hoje, aliás, reúne mais de 60 pessoas, num rumo aí de 100 pessoas engajadas pelo mesmo propósito e muito ambiciosas pela mesma visão de ser a principal empresa de gestão do Rio Grande do Sul. Eu acho que quando a gente construiu a 45, parece até meio loucura pensar isso hoje em dia. A gente sempre teve a pretensão de ter um negócio que fosse perpétuo, que fosse grande, que tivesse um impacto relevante, que contemplassem as nossas ambições, que sem dúvida eram muito grandes e seguem sendo, e que nos desse muito brilho no olho, não só pelo que a gente faz enquanto empresa, mas pelo impacto justamente que a gente pode ter nas empresas que a gente atende e fizeram parte da nossa história. Um dos momentos muito importantes desses 10 anos é a implantação da nossa partnership, que a gente brinca que existe desde o dia zero. Então a gente construiu esse negócio sabendo que pela nossa ambição é um negócio onde a gente teria sócios e precisava trazer pessoas e envolver essas pessoas com esse sonho grande. Então, há 2 anos atrás, a gente teve a entrada da Júlia e esse foi um movimento muito importante, para construir o negócio como ele está hoje, e sabemos ao mesmo tempo que esse é só o começo. Bom, eu entrei em 2019 na 45 e eu brinco que tudo era mato. Nós éramos 9 pessoas, e hoje estamos com 60 pessoas. E uma das coisas que mais me chocou quando eu entrei na 45 é que a 45 era uma empresa pequena, mas com mentalidade de empresa grande, A gente já tinha as nossas reuniões de time como inegociáveis, a gente tinha os one-on-ones estruturados, a gente tinha realmente um método que precisaria ser seguido, obviamente, muito menos robusto do que é hoje, mas eu tenho certeza que o que mais evoluiu ao longo desses anos foi um olhar de método e também de cultura, Porque, obviamente, uma empresa com 9 pessoas, a cultura é muito mais fácil de ser disseminada do que uma empresa com 60 pessoas. Então, a gente se dedicou muito para a construção, acima de tudo, de um método. Enquanto empresa prestadora de serviço, isso era extremamente importante. Então, foram muitos anos, e dedicação direta, a mim e da Jéssica, e de todas as pessoas que passaram por aqui, para que a gente pudesse construir um método que fizesse sentido e que tivesse valor. Dentro do nosso próprio método, a gente fala que toda empresa tem pontos vitais, que é aquilo que precisa ser exercido com muita plenitude, com muita excelência para competir no mercado. E os da 45, eles reúnem o pilar de método, sem dúvida, a gestão de projetos,
o conhecimento, pessoas e relacionamento. E quando a gente olha para o método, a essência dele é a mesma desde o início, ainda que obviamente ele tenha tido muito aprendizado, muita evolução. O método da 45 ele se constitui na sua essência exatamente o mesmo de quando era há 10 anos atrás e quando era eu e a Luciane só executando. Isso nos traz muito orgulho porque de fato é o pilar da gestão, não só na 45, mas para os nossos clientes. E um dos nossos maiores ativos foi a construção da nossa equipe. A gente brinca que poderiam tirar todos os clientes e deixar todas as pessoas que a gente reconstruiria o negócio. Então, o nosso ativo mais valioso é a cultura, as pessoas, não só as pessoas que estão hoje no negócio, mas também todas as pessoas que passaram por aqui, às quais somos muito gratos. Quando a gente teve a nossa primeira colaboradora, a gente já tinha plano de gente, estrutura de pessoas, desdobramento de níveis de liderança. Então, a gente já tinha tanta coisa para uma estrutura que era muito maior do que a que de fato a gente tinha. E eu acho que isso é reflexo do nosso cuidado e do nosso olhar, de fato, com a equipe. E isso também é uma coisa que a gente carrega até hoje, foi o que nos trouxe até aqui, mas sem dúvida é o que vai nos seguir fazendo crescer da maneira como a gente vem crescendo. A gente sempre buscou dar passos certos, né? Fazer as coisas com consistência e certamente esse é um dos segredos. Disciplina e constância é o que fala sobre a história da 45. Então houveram muitos anos de estruturação, de estruturar, como a gente falou, a nossa equipe, a nossa marca, o método, os serviços. E a 45 começa com um único serviço e amplia esse portfólio também na hora certa e do jeito certo, inclusive com os aprendizados, né, e os erros que a gente aprende ao longo dessa trajetória. A gente olha para esse futuro com muito brilho no olho, muito orgulhosas do que foi construído até então e olhando daqui para frente eu tenho certeza, a gente tem certeza que tem muita coisa ainda para acontecer e que sem dúvida esses 10 anos foram só o início. Certamente essa é a melhor parte e também o difícil de comemorar esses 10 anos, porque o nosso olhar está sempre no que a gente vai construir, no que tem por vir e a gente realmente tem a sensação que é só o começo. E eu sinto muito, muito orgulho mesmo em fazer parte de toda essa construção e de tudo que a gente evoluiu e mudou ao longo desse tempo. Mas eu tenho certeza que a gente chegou até aqui por toda a forma, toda a garra que tivemos e por tudo que a gente realmente se dedicou e entregou. Bom, o que a gente pode dizer, depois desses 10 anos de 45 e de ter passado por muitos contextos diferentes, segmentos diferentes, clientes diferentes, é que o que a gente faz com o tempo importa mais do que o tempo em si. E gestão é sobre isso. O tempo passa e a gestão é o que garante que ele passe na direção certa.